É Olá. com grande prazer que hoje trago o nosso entrevistado, o professor Marcos Salomão, para que possa compartilhar conosco sua experiência sobre os aspectos registrais nas transações imobiliárias. Professor Marcos Salomão, ele é doutor, mestre em Direito pela URI Santo Ângelo, especialista em Direito Notarial e Registral pela Universidade de Passo Fundo, especialista em Direito Constitucional pelo Damásio Educacional, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Unicinos, registrador de imóveis da Sexta Zona de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, palestrante, professor de mais de 35 mil alunos em 20 países pela Hotmart, autor, coautor de diversos livros na área de direito imobiliário, Instagram atualmente com 520 mil seguidores, para quem queira seguir, professor, @professor_ Salomão. Ufa, é realmente um currículo de peso e um posicionamento digital de extrema relevância. É um grande prazer recebê-lo e é justamente por isso que hoje sinto uma grande responsabilidade de trazer em poucas perguntas as maiores dores do meu público, para que você possa, com sua vivência e vasta experiência, contribuir para que possamos aqui ter um entendimento maior nas soluções de questões do nosso dia a dia profissional. Eu até confesso que ontem eu estava revisando os meus materiais de Instagram, bem no início do meu posicionamento digital, e encontrei uma live nossa que foi feita sobre aspectos tributários nas intermediações imobiliárias, e eu achei importante, porque isso foi em fevereiro de 2023, e eu achei, e isso para mim foi um marco extremamente importante na minha vida profissional. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Que bom, obrigado. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de acordo com a hora que você assiste esse programa, né? Muito obrigado pelo convite, Lene. É um prazer estar aqui. E realmente estava lembrando da nossa live. Aliás, tem live sua lá na plataforma dos alunos, eles assistem até hoje, gostam muito. Então, é muito bom poder compartilhar o conhecimento, como a gente vai fazer agora aqui de manhã, conversando. E todos se sintam bem à vontade em relação a perguntas ou seguir nas redes, estamos à disposição. Obrigado pelo convite. Bom, voltando ao objetivo principal, né, a primeira pergunta que eu acho que é algo que é extremamente relevante na área de intermediações imobiliárias, que é a questão documental no momento registral. E o provimento 190 do CNJ, ele revogou, o provimento 149, restabelecendo um entendimento de que a superveniência de ordem de indisponibilidade sobre a matrícula não impediria o registro do título que teria sido prenotado. Isso salvo decisão judicial. Eu gostaria, primeiramente, que você esclarecesse, de forma como sempre realizou, que é descomplicada, o que seria a questão da indisponibilidade na matrícula do imóvel e essa relação com o registro, né? O que é efetivamente o direito de propriedade. Então, legal, né? A disponibilidade é algo mais moderno do jeito que se apresenta hoje, mas o que é indisponibilidade é a pessoa que é dona do imóvel não poder vender ou doar o seu imóvel, não pode dispor dele para alguém. Há um bloqueio. A indisponibilidade ocorre de maneira específica em relação a um imóvel, o juiz determina, ó, esse imóvel não pode ser mais disponível, não está mais disponível ao mercado, nem para doação, nem para venda, ou em relação à pessoa, você tem todos os seus bens indisponíveis. Porque aconteceu algo muito sério e o judiciário precisa fazer isso para que o bem não circule ou os bens não circulem. E o que a gente tem no registro de imóveis é que existe um princípio registral chamado prioridade, onde cada título que chega para registro, uma escritura, uma penhora que vem por mandado judicial, um formal de partilha, qualquer título que venha, um contrato,
ele segue uma ordem de apresentação. Recebe um númerozinho, número 1, número 2, número 3, esse número vai ao infinito. Então, eu já estou lá no número 254 mil, se eu não me engano. Todo dia abre o protocolo e vai numerando tudo que vai chegando. E o que chega primeiro, na frente do outro título, ele tem prioridade para ser examinado pela equipe e registrado. Quando existe um título que chega para prioridade para o protocolo, que vai ser examinado e registrado, e chega um outro depois que é conflitante, então eles se afastam, né? Se o primeiro é registrado, o segundo é devolvido. Se o primeiro não é registrado, por algum motivo, o segundo é registrado. Então há uma ordem que dá uma segurança. É aquele velho exemplo do professor de faculdade, né? Ah, se o fulano vendeu o imóvel para 2 pessoas e fez a escritura para as 2 pessoas, quem é o dono? Quem levar primeiro ao registro. Então, seriam escrituras conflitantes. Eu vender um imóvel para 2 pessoas diferentes, as duas chegam ao registro, uma apresentou às 9 da manhã, a outra às 9h10. Se a primeira foi registrada, a segunda é devolvida. Se a primeira não foi registrada porque tem um erro, ela sai, a segunda é registrada, a primeira é devolvida. Então, as ordens de indisponibilidade, elas também chegam nesse livro de protocolo. Também chegam lá. E tinha que respeitar a ordem. Daí veio o provimento, 149, disse, ó, indisponibilidade não respeita mais a ordem. A hora que ela chegar, ela fura a fila. E isso dava uma insegurança. Por quê? Porque dentro do cartório há um andamento, um ritual, o registro, né? O título chega, vai ao protocolo, vai para a mesa de alguém para fazer uma qualificação prévia. Se tem algo, pede algum documento que faltou, volta para essa pessoa. Daí é passado para o escrevente, que vai então rascunhar o registro digitar. Depois vai para o conferente, confere se está tudo ok. Depois vai para a finalização, aí alguém assina. Então, demora, às vezes, 5 dias, 10 dias. Imagina se você está lá no final do procedimento, só falta assinar. Só assinar e entra uma indisponibilidade. O que você vai fazer? Então, ela estava assim, entrando a qualquer hora. Estava muito ruim. Estava muito ruim. Aí agora o CNJ veio e disse, não, vamos retornar à prioridade. Ela entra na fila, salvo se o juiz disser, isso aqui eu preciso muito que fure a fila. Aí tudo bem. Tá? Mas se não, não. Então, se eu vendi um imóvel para alguém, isso já foi protocolado, está no meio do procedimento, e entra uma indisponibilidade, aquela venda continua. A disponibilidade vai ser devolvida. É o que gera segurança jurídica. Ah, mas aí o cara consegue se desfazer dos bens. Olha, se alguém está fazendo algo fraudulento, vai aparecer. A gente consegue pegar depois. Se o judiciário pega, sabe? Ó, tu vendeu devendo aqui, tendo uma baita dívida tributária, alguma coisa. Pega. Não é isso que a norma visa. Isso se consegue derrubar. Se visa proteger o terceiro de boa-fé. É isso que é o negócio. Então, hoje, com o provimento 190, voltou a reinar a paz. E realmente, assim, foi algo que deixou, principalmente nós, intermediadores imobiliários, um pouco tensos, né? Porque a gente, quando faz os fechamentos de negócio, a gente se pauta muito na questão da due diligence, que é a análise documental. Depois, da minha parte, faço sempre solicitar que conste isso na matrícula, para que eu tenha ali um histórico das certidões que foram levantadas. E aí, a partir das transações, a gente tem muitos pagamentos que são realizados ali com a escritura. E como a prenotação trazia essa segurança para a gente, isso realmente eu acho que gerou uma zona um pouco sensível, um risco jurídico bem grande de não efetivação dos negócios. Mas eu queria que você destacasse a importância da due diligence nesse caso em específico, para que garanta efetivamente o direito do cliente em caso dessa questão de indisponibilidade e a sua garantia de prenotação. Legal. Então, o que é a due diligence? Ela é a pesquisa que se faz do vendedor
e do bem em relação anterior à compra e venda. Então, alguém quer comprar um imóvel de um desconhecido. Como deve proceder? Nós sabemos que existem vários níveis de due diligência. Num nível inicial, eu pego e olho a matrícula. Olha a matrícula do imóvel, ó, não tem nada, está tranquilo. Mas nem sempre a matrícula vai estar atualizada com a vida. Por exemplo, eu comprei um imóvel aos 30 anos de idade. E esse imóvel está lá, é um terreno, está lá na cidade parado. Eu casei, me divorciei, casei de novo. Nunca levei essas informações lá no imóvel. E não é automático. Eu tenho que levar. O pessoal acha, não, mas não tinha que estar lá, está com uma luz divina. Deus veio e diz, agora vai. Não tá, né? Tem que ter alguém que vá. Então, aí, de repente, eu resolvo vender o bem. Aí, o cidadão, tem a matrícula do imóvel? Tem, matrícula 15.003. Olha, não, mas tá bem, só está solteiro, é só atualizar. Ele não tem noção da minha vida nos últimos 20 anos. Eu posso ter criado uma empresa, posso ter quebrado, posso ter sofrido um processo judicial, uma execução fiscal, e muitas vezes não está ali. Muitas vezes está ali, muitas vezes não está. Então, a matrícula é a primeira olhada que eu dou. Assim. Depois eu tenho que saber se imóvel é um apartamento, é uma casa, é um imóvel rural, é um imóvel que é de uma pessoa jurídica ou é de uma pessoa física? A pessoa física é casada, solteira? Qual é a situação fiscal da pessoa jurídica? Esse imóvel veio de um loteamento? Esse imóvel veio de uma incorporação? Esse imóvel veio de um desdobro? Esse imóvel está perto de alguma área ambiental? Esse imóvel está perto de alguma área de conflito urbano? Qual é a situação? Qual é a história? E às vezes a matrícula ela tem ali 15 anos, 15 anos não é nada, porque ela pode ter antes mais alguma coisa. Há uma continuidade. O registro de imóveis no Brasil já tem mais de 180 anos, mas começou com as transcrições, pulou para as matrículas, houve novos cartórios no Brasil. Então, há necessidade de um profissional para ter uma certeza máxima na compra e venda. Então, o sistema é ruim. Não estou dizendo que o sistema é ruim. Às vezes o sistema é ótimo, mas às vezes o imóvel tem registros antigos. O imóvel passa por algumas pendências. Eu não compraria jamais um imóvel rural hoje sem fazer uma due diligência, considerando tudo que é problema ambiental que tem nesse país. Jamais eu compraria. Assim, no amor e na graça, é meu. Jamais. Eu fui comprar uma casa agora, aí eu liguei para a Beatriz, tu conhece a Beatriz, né? Disse, Beatriz, Sim, excelente profissional. faz um check-up geral aí. Ela procurou tudo, vasculhou a vida de todo mundo, que já tinha passado naquela, desde a empresa que foi a incorporadora, quem estava me vendendo, tudo. Porque tem muita informação pública, mas não está lá. Aí ela disse, ó, prof, tem isso aqui, tal, aqui. Beleza. Mas às vezes a gente encontra surpresas. Então, a due diligência é isso, é um procedimento de pesquisa. O pessoal acha que existe um checklist. Checklist fantástico. Vai só preenchendo esse quadradinho e tá ok. Tem gente até que vende isso na net. Vender o checklist da due diligência. Não é tão simples. Nunca feche as coisas, né? Eu falei outro dia numa live que às vezes a gente tem que ter o faro, né? Respirar o problema, né? O imóvel, eu olhei tudo, não tem nenhum problema. Tá bom. A pessoa comprou esse imóvel como? Eu não vi. Não, ela recebeu de doação dos pais. Recebeu doação dos pais? Que legal. Eu tinha mais alguma obrigação nessa doação? Tipo, cuidar dos pais, não cuidar dos pais? Isso está na matrícula, está só na escritura? Então, a gente tem que ter o faro de olhar as coisas para entender o contexto. Se você conhece bem a situação, tudo bem. Mas imagina comprar um terreno na beira da praia. Isso pode ser uma armadilha, né? Mas tem matrícula, tá ok. Às vezes o problema está lá na Secretaria de Patrimônio da União, não está na matrícula. Sim. Então, hoje a gente precisa ter cuidado quando a oferta é muito boa. É um imóvel que vale 4 milhões, o cara está vendendo por 1,5. Barbada. Só você viu a barbada, mais ninguém. Né? Só você descobriu. Teve uma construtora uma vez que estava fazendo uma transação imobiliária comigo
E a gente estava analisando realmente a matrícula, as questões documentais junto à prefeitura, e eles tinham uma certidão de zoneamento que garantia que era possível edificar ali no local dos terrenos que ela visualizava comprar. Só que pela matrícula você não conseguia visualizar problemas maiores em relação a isso e nem em relação a essa documentação. Obviamente, a gente sempre pede uma atualização dos documentos, e até que fosse expedida essa, esse documento da prefeitura respectivo ao atual proprietário. E nessa a gente constatou que no loteamento, na matrícula, na instituição do loteamento, tinha uma restrição de edificação naquela localidade. E isso não tinha nada se você analisasse meramente pela matrícula. E isso realmente geraria uma aquisição com inviabilidade de edificação naquele local. Eu acho que quando a gente faz também uma análise para o cliente, para que ele compre um imóvel para edificação, eu acho até tão complexo quanto essas hipóteses mencionadas, né? Porque a gente vê documentação, mas a gente também, às vezes, precisa ver se o zoneamento, se outras questões viabilizam o que se pretende edificar, né? Eu trabalhei numa comarca que perto do centrinho da cidade, cidade pequena, tinha um centrinho, perto tinha uma chaminé de uma antiga olaria, né, uma fábrica de tijolos. E era uma chaminé assim que era linda, estava lá a chaminé belíssima, né? E eu tinha um terreno do lado para vender, terreno valorizadíssimo, porque era no centro da cidade. E aí o empresário comprou para construir um prédio. Só que a chaminé estava tombada pelo município, como patrimônio histórico. E o tombamento da chaminé não vai para a matrícula, né? Não ia, agora estão levando, não é para a matrícula. E na lei de tombamento, diz o quê? Como é uma chaminé, na volta não pode construir, para evitar que a chaminé fique sufocada por prédios, para manter a beleza. Então o empresário comprou, e quando ele foi construir, o município não pode construir mais do que 2 andares, porque tem a chaminé. Então, a chaminé é do lado. Ah, mas o raio de proteção dela, a circunferência é Sim. muito grande. Aí ele não sabia. Aí ele queria o dinheiro de volta, teve que fazer um acordo. Então, veja, se já sou eu, vou lá olhar o terreno, eu vejo a chaminé, digo, o que a chaminé está fazendo ali? Ah, é patrimônio. Então, tu acha que não vai ter nada protegendo esse patrimônio? Tu acha que nós vamos construir um monte de prédio em volta, vai ficar a chaminé lá no meio, pequenininha? Não. Então, alguma coisa está acontecendo. Mas isso, quem enxerga, quem tem experiência, quem tem conhecimento, né? Se você entende de imóveis tombados, você olha aquilo e pensa, ali pode ter um problema, né? Do lado de uma igreja famosa, de um santuário, né? Isso aí pode estar protegido e impedir o crescimento, restrições como você falou. Um ponto que eu acho que é importante a gente destacar ainda sobre esse questionamento, esse tema que a gente está colocando, é que nem sempre tudo que se leva nem tudo que se obtém uma escritura é passível de registro, né? Então, eu acho que era bom detalhar esse aspecto, porque assim, o que eu vejo às vezes, né? Quando a gente fecha as transações imobiliárias, eu particularmente tenho uma grande preocupação em saber se aquele documento contratual tem viabilidade de uma escritura e uma possibilidade de registro, né? Mas em alguns casos, igual nessa hipótese de indisponibilidade, a gente já sabe, né, que você tem uma questão sobre isso. Então, eu queria que você detalhasse um pouquinho melhor e o procedimento que normalmente se faz para que consiga demonstrar o direito ao registro. É. No Brasil, nós temos o sistema de tabelionato, registro, título e modo de transferência. Então, o fato do tabelião criar o título como a escritura para ela ser registrada, não quer dizer que toda escritura vá ser registrada. Então, os tabeliões têm muito mais liberdade de criar títulos para o mercado. Por exemplo, uma procuração. Você não vem ao registro, mas ela circula, né? Circula. Então, você vai lá, faz procuração todo dia no tabelionato, o registro não sabe de nada. Venda de um imóvel que está indisponível. Não tem como registrar, mas tem como fazer a escritura. Ah, mas como é que pode fazer a escritura? A pessoa que faz a escritura sabe que está escrito lá, ó,
tem indisponibilidade. Isso impede o registro. Mas quando cair a indisponibilidade, você consegue registrar. Então, algumas coisas estão próximas da liberdade de contratar, as pessoas podem contratar com uma liberdade maior, mas isso não quer dizer que tudo vá chegar ao registro. Ah, mas então não tem fundamento, eu posso fazer o título, mas não posso registrar. Tem fundamento, sim, né? Tem fundamento. Às vezes o negócio acontece assim, ó, eu faço aqui a compra e venda, te dou metade, a outra metade quando baixar a disponibilidade. Ou, ó, vou buscar depois, de alguma forma, esse registro. Eu vou lá ver qual é o problema da indisponibilidade, se é algo que eu possa cobrir isso financeiramente. Então, sim, há uma liberdade maior de fazer títulos. Algumas escrituras ou formais de partilha, títulos judiciais não são registrados porque contém algum erro, né? E não é nunca um erro assim que a gente diga, ah, errou o tabelião, né? Errou o juiz. Não, às falta alguma coisa no registro que tem que ser atualizado, né? Agora veio até o provimento 195 para conseguir sanear a matrícula e de uma forma que todo mundo consiga alcançar o registro, né? A gente tem saneado bastante. Então, nem tudo que é feito vai a registro. Outra coisa que não vai a registro são obrigações pessoais que estão dentro de uma negociação imobiliária. Ah, eu te vendo meu imóvel, tudo bem, mas eu quero que você derrube a casinha de madeira que tem lá no fundo, porque é uma casinha que está lá e tinha problema com a prefeitura, incomodava, e eu assumi o compromisso de desmanchar a casinha, mas estou te vendendo. Então vamos botar aqui na escritura que tu vai derrubar essa casinha de madeira lá dos fundos em 60 dias. Beleza, fizemos a compra e venda do imóvel, todo o terreno, a casa de praia lindíssima. E você, que é o comprador, tem a obrigação de derrubar aquela casinha de madeira lá do final. Tinha rato, cupim, todo bicho, um monte de bicho. Beleza. Isso vai para a matrícula? Não vai. O que vai? Vai a compra e venda do imóvel. Sim. Ah, mas a obrigação de derrubar em 60 dias. Não vai ficar ali. Outra coisa que não vai para a matrícula, eu dou o imóvel para os meus pais, né? Não, meus pais doam o imóvel para mim. Né? Doaram o imóvel. Eu fico com a obrigação de cuidar deles. Não é obrigatório ir para a matrícula que eu tenho que dar alimentos para eles. Alguns registradores colocam, mas não é obrigatório. A lei não fala isso. Então, eu recebi o imóvel do meu pai de doação, mas eu vou cuidar dele até o fim dos seus dias. Isso é uma obrigação minha alimentar com ele. Não tem por que levar para a matrícula essa obrigação. E aqui é bem dividida a classe de registradores no país, quase meio a meio entende divergente. Eu mesmo, eu sempre levei para a matrícula essa informação. Outros não levam. E aí a questão é, se você fosse comprar um imóvel que o filho estivesse vendendo e constasse na matrícula que ele tinha obrigação de alimentar os pais, por isso que ele recebeu a doação, você fica mais tranquila de comprar ou mais preocupada, né? E se Se eu ele tive... para, né? Se ele para de alimentar os pais e vender o É. imóvel? A ciência sempre é uma segurança jurídica, né? Agora, eu creio que nessa hipótese, se não fosse levado a registro, a gente tem como, em algumas das condições para negociação, colocar por instrumentos particulares e levar o instrumento a registro na matrícula. Seria isso uma saída? Depende do instrumento, pode chegar na matrícula, depende não. Tem bastante restrições aqui em relação ao que vai para a matrícula hoje, né? Vários colegas têm uma taxatividade maior, são mais restritos em relação à análise de título, outros mais livres. Então, depende muito do que vai ser feito, eu consigo levar, outras coisas não. Por exemplo, eu gostaria de levar para a matrícula uma informação que eu botei um piso aquecido na casa. É. E aí? Eu posso ou não posso? 90% dos colegas vão te dizer que não. Agora eu vou te perguntar, porque tu é especialista em Receita Federal. Olha a pergunta, hein? Eu posso botar isso na minha declaração de imposto de renda para dizer que a casa vale mais? As Posso, não? benfeitorias, sim. Uhum. Sim, Pois é. deveria. Então, agora tu imagina, eu vou lá Deve, e né? boto, né, eu boto na minha declaração de imposto de renda, eu botei um piso aquecido, R$ 250 um metro quadrado de um piso aquecido aqui na minha região. Então, tu imagina, né? Botar numa sala quanto custa. Aí eu peguei a nota fiscal, na declaração de imposto de renda, coloquei isso aqui é uma benfeitoria do imóvel, o imóvel vale mais, mas Exato. eu não posso
botar na matrícula, Não. mas deveria poder botar na matrícula no meu sentido. É, o que normalmente acontece, né, em relação à matrícula? Porque eu faço regularização de obras, né, então a gente sabe, que principalmente quando tem uma edificação, né, a gente consegue colocar na matrícula o valor do custo de obra. E ali vai ter um cruzamento com a Receita Federal em relação à declaração de imposto de renda, porque primeiro era um terreno, depois virou uma construção, e aquilo ali vai virar uma casa, ou um apartamento, que seja, um imóvel. E esse valor que foi unificado vai ser cruzado ali no momento da averbação da construção na matrícula do imóvel. Mas isso não vai agregar essas outras situações que a gente faz por intermédio da declaração por um tópico específico e introduzir na benfeitoria. E isso aí é importante e não vai para a matrícula. Não vai para a matrícula mesmo. E aí tu vê, eu tenho que guardar esse comprovante Sim, por ano, e quando eu for vender o imóvel, ele vai estar com uma avaliação maior, então eu tenho que guardar os exato. comprovantes. E onde é que eu posso guardar? Não tem onde guardar, né? Então eu teria que registrar ele em algum lugar. Poderia levar lá no título dos documentos, então. Mas se eu pudesse levar ele para a matrícula do imóvel, como Uhum. uma benfeitoria, talvez facilitasse mais, né? Eu só estou comentando isso porque agora eu estou em obra e aí eu fico pensando nessas coisas, sabe? Está lá na obra, quanto é que é botar o piso aquecido? É tanto assim, nossa, então a casa vai valorizar. Mas aí onde é que é isso, né? Mas assim, esse seria o mundo ideal das pessoas que têm as documentações, né? Muitas das vezes a gente vê ali, porque na hora que a gente vai averbar a obra, a pessoa faz uma declaração. Porque a gente pode registrar ou o valor venal, que está na prefeitura ali, estipulado, ou o valor da obra que foi declarado. E aí, se a gente fosse acrescentar essas benfeitorias ali, muitas das vezes poderia gerar um questionamento do valor registrado, na matrícula, né? Exato. Mas é que é uma É, reforma, é uma averbação de construção, né? Pior ainda, né? Uma reforma que eu não aumento área. Eu sim. só modifico dentro algumas coisas que tornam ela mais valiosa, né? Sim, exato. Um outro tópico que eu acho que é bem interessante também dos impeditivos de registro é a questão, inclusive, da própria. Já teve uma questão particular aqui de uma decisão relativa a uma aquisição de terreno por via de permuta de uma sociedade em conta de participação que não tem personalidade jurídica e não pode ser levada a fé pública, né? E aí ela queria documentar essa permuta realizada, e houve uma negativa nesse sentido, porque como ela não tem personalidade jurídica, não seria possível também a gente fazer essas relações de permuta nessa situação. E aí, às vezes, gera até a gente vê essas decisões, as pessoas ficam receosas em relação à sociedade em conta de participação, sendo que, na verdade, a decisão era sobre a forma do negócio jurídico que não foi estruturado, considerando a a ausência de personalidade jurídica que tem a SCP. Ela só é equiparada a uma pessoa jurídica para fins fiscais, né? Mas para que a gente, ela sempre, ela está embasada um instrumento particular e ela é baseada nas prestações de conta meramente ali, né? As contas contábeis. Outro E ponto que eu. ela é oculta do sistema, né? A gente não enxerga ela. É. Outro ponto que eu acho interessante também é a questão da alienação fiduciária. Muitas pessoas fazem por instrumento particular, acreditando, né, que a alienação fiduciária por instrumento particular seria suficiente, sendo que existe a exigência, certo? De que seja formalizada por registro para que ela seja realmente pública, né? E a gente faz muita coisa assim, nossa, até usufruto o pessoal faz particular, Ah, guarda em casa, é muito comum. é. Bom, direcionando de uma forma diferente essa temática, né? Tem uma decisão recente do CNJ que foi proferida no sentido de que os cartórios e os tribunais não podem mais exigir as certidões negativas fiscais, né? As certidões negativas de débito, como condição para registrar
ou para averbar as escrituras de compra e venda dos imóveis, porque isso seria uma forma de imposição ali indireta do tributo. E contrariando, inclusive, algumas decisões jurisprudenciais. Eu queria que você detalhasse um pouco os impactos dessa decisão na rotina do registro, e o que efetivamente ela acarretou em relação às certidões em si, né? O débito que ainda existe, né? Então, vamos lá. Existiam decisões isoladas no Brasil, que alguns estados, inclusive, colocaram elas nos códigos de normas, dizendo que trava o tráfego imobiliário você impedir a venda de um imóvel de uma PJ, começa aí a discussão, se ela tem dívidas. Então, não saiu a certidão negativa de débitos da Receita Federal, então não pode vender. E aí, com o tempo, se chegou à conclusão que, poxa, quem sabe isso seja uma trava, né, ao mercado imobiliário, e a Receita tem que achar o modo dela de cobrar, a PGFN tem que achar o modo dela de cobrar, e não é o registrador que tem que ficar bloqueando isso. Por outro lado, existe um artigo, que é o 289 da Lei de Registros, que fala que o registrador deve observar os tributos relativos à negociação. Bom, aí tributos da negociação é IPBI, TCMD, né? Então havia uma extensão dessa interpretação, dizendo que ele tem que observar isso. Por outro lado, existe a lei, a 8212 do INSS, que fala da obrigatoriedade da apresentação da certidão negativa. Continua em vigor a lei, e lei é lei. Lei é diferente de provimento. Então, quando o CNJ vem dar essa decisão, que é uma decisão impactante, né, todo mundo começa a ficar preocupado. Então, onde tem código de normas que preveja dispensa, tudo bem, né? Já tem gente mais tranquila. Onde não tem, os registradores e os notários continuam exigindo, tá? Agora, a questão é, não precisa apresentar nenhuma certidão ou não precisa apresentar a certidão negativa. Porque aí, se não precisa apresentar a certidão negativa, eu tenho que apresentar a certidão positiva. E isso não impede a venda. Essa é a chave para mim. Eu estou comprando imóvel de uma empresa, ela não tem certidão negativa, não sai a venda. Beleza. Agora mudou a norma. Estou comprando imóvel de uma empresa e sai certidão positiva. Eu compro assim mesmo. Sim. Eu quero comprar, mesmo que ela esteja devendo. É uma coisa minha. Eu estou consciente. Então a empresa diz: olha, nós temos um débito realmente, mas ele quer comprar, tá tudo bem. E de repente, para mim, vale a pena o risco. Então não dá para ficar travando o mercado. Então, isso é uma questão de liberdade de contratar. O que não dá é para esconder do comprador se tem dívida ou não. O comprador está comprando, não vamos falar nada e vamos vender. Isso é que não dá. Isso é que não dá. Isso não vai acontecer. Segundo ponto, averbação de construção e certidão negativa de débitos. Aqui Sim. também tem um debate bom, né? Um debate bom, né? Então, eu agora estou lá com um caso que é extremamente interessante. Foram construídas. Veio um dinheiro do governo para a Caixa Econômica Federal, que liberou para uma incorporadora construir 8 torres. Tá? São 800 imóveis. A incorporadora, para serem vendidos pelo Minha Casa Minha Vida. Tá? A incorporadora começou a construção e já organizou os pré-contratos ali com o pessoal, com a Caixa, tudo alinhado, ergueu as torres e no final da obra acabou o fôlego e ela quebrou. Mas ela quebrou faltando 2% da obra. E aí? E o pessoal já começou a se mudar para dentro da espera. Nossa. Esperando o contrato Minha Casa Minha Vida da Caixa, que só pode sair depois. Aí a Caixa acionou o seguro. Tinha um seguro da obra. A seguradora veio e tocou o dinheiro na Caixa. A Caixa quis ir lá assumir a obra, não deu. A incorporadora, não, o seguro dá para mim que eu vou assumir. A Caixa entrou com uma ação e conseguiu uma medida cautelar, dizendo: pode assumir, escolhe outro para tocar.
Essa incorporadora não está com nada. A Caixa escolheu outra incorporadora. A outra pegou o dinheiro e acabou a obra. Maravilha. Sim. Aí ela chegou lá no meu registro de imóveis e disse: estou vindo aqui averbar os 8 prédios. Só que não fui eu que construí 98% da obra. Então, eu vou apresentar a certidão negativa apenas dos 2% que eu construí, mas eu quero averbar tudo. Aí eu disse: não dá, não dá. A CND é da obra, já te dou a palavra, já é da obra. Aí ela veio e disse assim: não, mas tudo bem, só que eu tenho já 3 decisões judiciais de outros casos iguais. E se o senhor me indeferir, eu vou judicializar. E agora, hein? O que tu Mas é acha? um CNO só na obra, né? Então, Pois é. porque o que acontece? Normalmente, quando a gente faz uma edificação, a gente tem um alvará de construção e ali hoje no sistema da Receita Federal, na plataforma do ECAC, a gente tem o Cisobra-Pref, que é uma interligação dos dados da prefeitura com os da Receita Federal. Então, essa informação do alvará é levada e cria-se um CNO. E aí você tem uma data de início de obra e data de término de obra com a BITSE. Dentro desse período, você tem as pessoas que são habilitadas a fazer o processo de regularização e recolhimento tributário do INSS de obra. Mas isso é relativo ao período de início e fim da obra, ou seja, um CNO só. Mas Não eles conseguiram entendo com base em que ela suprir com conseguiu mais um. cindir. Ela conseguiu a Eu cindibilidade do CNO, O país é né? uma maravilha, esse país é fantástico. Aí ela trouxe a certidão só daqueles 2% miseráveis. Daí me trouxe as decisões judiciais. E aí botou no requerimento assim, ó, nesse momento tem 800 famílias esperando para fazer os contratos Minha Casa Minha Vida. Eu Aham. espero que o senhor tenha complacência com todos. Aí eu disse, até complacência eu tenho, né? Mas eu tenho que fazer. Mas aí eu peguei e acionei o meu juiz. Tem um juiz corregedor. Sim. A juiz tem a complacência com todos, né? Então eu levei para lá para ele todos os documentos e disse: se o senhor liberar a apresentação da certidão negativa, eu averbo. Só que tem um detalhe, assim, bem crítico nessa situação, né? Porque, assim, a gente tem o ABITSE tem uma metragem total, certo? O CNO é relativo à metragem total. Essa CND que ele te deu é de qual metragem? 2.000, bem pouquinho, ó, cantinho. Então, Mas é ele abriu um outro CNO que não é relativo à integralidade da obra e aferiu aquele pedaço. E aí, o que eu, do meu ponto de vista, vejo? Tem, por exemplo, ele te deu 10%, tem 90% sem recolhimento tributário. E qualquer tipo de benefício tem que estar na Instrução Normativa da Receita Federal 2121 de 2021. Então, ali tem uns artigos que falam o que você tem como benefício fiscal e o que você tem como, inclusive, é uma hipótese de decadência ou isenção efetiva, né? Isenção total, dependendo da situação, da finalidade. Mas, assim, nesse caso em específico, se você, como é uma questão tributária, todo benefício tem que ser visto pela literalidade. Não cabe extensão de entendimento e interpretação de benefício fiscal. Então, do meu ponto de vista, tem parte não aferida. E aí, o que eu ainda vejo de outra situação? Esse entendimento do STF no sentido de que não se pode obstar o registro, porque isso seria uma forma de coação, de forçar um recolhimento tributário que teria a via da execução judicial, a execução fiscal, seria um outro procedimento, não seria aquele necessariamente do registro, né? Ou da averbação, no caso específico que a gente fala de obra, a gente faz uma averbação de obra, né? Não poderia impedir, mas seria uma certidão positiva com efeito de negativa em uma parte. Na verdade, seria uma certidão positiva de uma parte e seria uma negativa de outra parte. São 2 certidões nesse caso, porque a aferição não é do total,
Eu nem sei como que a Receita Federal entenderia isso. Eu acho que cabe abrir uma solução de consulta na Receita Federal, via administrativa, falando da situação, juntando o ACND e até a questão jurisprudencial que existe no sentido de que não se pode obstar essa averbação, mas não no sentido de isenção da outra parte dos 90%, porque, do meu ponto de vista, não foi aferido. Eu também concordo com você. Por isso que só o judiciário para dispensar isso, não sou eu que vou dispensar. Exatamente. Outra questão tributária aqui que a gente pode falar. Aproveitar. IPBI. Sim. Normalmente é o tabelião que exige. Sim. E depois de registrar. Alguns estados do Brasil já não estão mais exigindo no tabelionato, somente no registro. O que, para mim, é um erro. Mas a propriedade é lá no registro. Eu sei, mas aumenta o número de pessoas que faz a escritura e leva para casa, e não registra. Por quê? Porque o registro agora, quando tu chegar lá, o ITBI vai ser caríssimo. E aí ele vai, não tenho mais como fazer, não faz o registro. E daí, passados uns anos, eles vão começar a pedir uso capião. É o que vai acontecer. Então, a gente observa que tributo, ele, de certa forma, ou ele é liberado, e a Receita Federal que vai cobrar, ou ele é cobrado desde o início em cada negociação. Não dá para ficar empurrando um para o outro, não vai dar certo. Não, isso é verdade. Eu não tinha pensado sobre essa perspectiva do uso capião, né? Eu vi essa questão da decisão e muita gente interpretou errado, no sentido de como se o ITCMD não tivesse uma correlação direta, por exemplo, no caso de inventário ali. Outra coisa, né? Aí saiu a notícia também, ó. Não precisa mais pagar ITCMD no inventário. No inventário, mas no registro inventário precisa. Exatamente. E aí você vê que, às vezes, no inventário, a gente fala até da possibilidade de negociações em relação à cessão de direitos para pagamento do ITCMD. Mas aquele leigo pode entender que posso fazer uma compra sem vinculação ao recolhimento tributário, não pelo meio correto, que seria pelo inventário propriamente, vinculado ao pagamento do tributo, né? No registro, vocês têm uma responsabilidade muito forte sobre essa questão do recolhimento do TCMD, certo? Claro, imagina. Agora, se a pessoa não precisa recolher mais imposto nesse país, o país está quebrado e ninguém vai recolher. Não tem como, né? Então, não, o Supremo disse que não precisa mais recolher. Não está estranha essa notícia? É estranha essa notícia, né? Não é que não precisa mais recolher. Diz que não é obrigatório recolher durante a formação do título, a formação do inventário, a formação do instrumento de partilha. Agora eu quero transferir isso para o meu nome para eu poder vender. Então tem que levar registro, né? Porque aí tu vai dar publicidade quem é o dono. Tu chega a registro, precisa pagar o imposto. Então a notícia é dada pela metade. E aí muitos influencers aparecem com essa, não precisa mais, né? Aí todo mundo vai lá, vou seguir essa pessoa que está super atualizada. E aí mais bobagem na cabeça. Não, e assim, a gente vê também uma preocupação muito grande, né, quando a gente estuda o planejamento sucessório e patrimonial, no sentido de até ter seguro de vida para poder cobrir o ITCMD ali que venha a ser necessário para a regularização do inventário. E aí, com essa notícia, muita gente falou, não, agora não precisa dessa segurança porque o recolhimento em si já seria dispensado. E não, você consegue desenrolar o processo do inventário, mas não consegue o registro que realmente te dá a propriedade ali, ou seja, em algum momento você vai fazer o recolhimento tributário, né? Agora, a questão do usucapião eu não tinha pensado, isso aí ia ser um absurdo, né? Vai acontecer, tu sabe como é que é o brasileiro, vai acontecer. Dá um jeitinho. E aí vão dizer assim, se o município não cobrou, pronto, o juiz vai dispensar. Tu acha que vão deixar lá, não, tem que pagar agora, 10 anos depois. A gente conhece, né? Os caras fazem contrato de gaveta para conseguir se libertar em várias hipóteses hoje. Então, o país do jeitinho ainda, né?
E com essa questão toda, né, de mudança legislativa sobre os tributos e a responsabilidade ali do registrador em relação a essas questões de TCMD, eh, e ITBI, né? hã, como que você se garante em algumas decisões que você toma no seu dia a dia, né? Eu acredito que vocês têm uma fonte de uma base comum para consulta, uma atualização entre vocês também, e sempre uma tentativa de se embasar na legislação, certo? Não tem essa base não, né? Não? Eu acho que é o Não tem, Napoleão. A IA do Napoleão Augusto. Salomão. Não tem essa base, não. É horrível a situação. É que nós, registradores, somos muito exigidos. O que a gente faz? A gente, às vezes, consulta a entidade de classe e aí ela tem uns colegas lá que são dedicados a responder, mas, às vezes, a resposta vem assim, aberta, dizendo, olha, consulta tuas normas, isso aqui não nos vincula. Então, em vários casos, nós não temos uma solução, a gente tem que decidir. Aí a função do registrador é tomar a decisão, que é delicado. Por isso que a gente fica muito legalista, né? Que tu pensa, isso aqui não tem nada a respeito. O que eu vou fazer? Vou seguir a letra fria da lei, que eu não me engano. Se o cara quiser suscitar dúvida, aí o juiz decide. O juiz, a responsabilidade dele não é dele, pessoa, é do Estado. Uhum. A minha responsabilidade é minha pessoa física. Então, eu tenho que cuidar as minhas decisões para não gerar um problema. Tanto que a gente tem seguro em relação à responsabilidade civil. Seguro. Seguro de 1 milhão, de 2 milhões, de 5 milhões, depende do tamanho do cartório. Então, a gente tem que cuidar o que vai decidir. Eu não posso, por conta, tomar uma decisão que vá prejudicar um terceiro. Aí eu volto àquela história, retificação. Precisa assinatura dos confrontantes. Por que precisa? Porque é óbvio que se o meu vizinho está medindo a área dele, e eu vejo que ele está medindo, como é que ninguém vai me consultar para alterar o mapa dele? Ninguém vai me consultar. Se eu estou vendo que o cara está lá cheio de trena de um lado para o outro, drone, pessoa, engenheiro, eu estou olhando o cara lá na minha divisa. Esse cara vai ter que falar comigo. Não, não precisa falar. Ele vai lá e vai alterar sozinho o registro. Palhaçada. Então é óbvio que quando a gente vê assim, alguém vai para a rede e fala, agora não precisa mais assinatura do vizinho para corrigir sua área. Isso é um fake news. É. Por que é um fake news? Que basta você se colocar no lugar do vizinho e pensar, o cara está medindo a área. Bom, então o vizinho mede, não precisa da minha assinatura. Beleza, então amanhã eu vou medir e também não preciso da tua assinatura. Ah, mas eu medi primeiro, não interessa, não precisa da assinatura, eu vou medir de novo e vou voltar onde estava e ainda vou avançar mais 2. Então, essas coisas que vão para a rede geram uma confusão. A gente tem que ser prático, tem que ser realista. Se o cara vai medir, é óbvio que eu preciso. Se a lei está obscura, não está clara se precisa ou não precisa a assinatura, eu vou lá na primeira norma que diz tudo. Qual é a primeira norma? A lei de registros, no artigo 213, inciso 2, fala, precisa da assinatura. Aí vem um provimento que não deixa claro. Se o provimento não deixa claro, eu vou lá na lei, tem que alterar a lei. A lei ninguém alterou, então continua a lei em vigor. Aí aparece lá o cara, né? Não, porque agora não precisa mais, me siga para saber mais sobre esse assunto. Aí ele vai, enrola, 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 e chega no final ele diz, porque o registrador pode exigir. Uma bobagem, né? Vamos ser francos. Quando a lei, a norma, o provimento não é claro, o registrador olha para a lei e diz, eu vou ser legalista. Ah, mas é um absurdo. Se é um absurdo, vá ao Poder Judiciário. Porque é um absurdo, o juiz vai ver que é um absurdo. Ah, mas o juiz não está dando, o juiz é chato. Engraçado, o registrador é um absurdo, o juiz é chato, ninguém te ouve. Só tu está certo, só você está certo, mais ninguém, né? Porque tem alguma coisa errada. Não tem coerência, né? Então a gente tem que pensar assim: o registrador tem uma margem de discricionariedade, ou seja, eu posso escolher algumas coisas que eu consigo trabalhar. Por exemplo, você veio averbar a obra.
Aí você tem a carta de habite, uma certidão de existência da prefeitura, diz que a tua obra tem 200 metros, tá? 200 metros. Veio a CND do INSS. E a CND do INSS diz que tem 199 metros e 90 decímetros. E aí? Eu posso fazer, né, os 200 metros que está na BITSE, ou eu preciso retificar a CND, que é uma decisão, porque é por 10, uma fração de decímetros, entende? Então, aqui eu consigo entender o que eu posso e o que eu não posso fazer. É muito comum essas pequenas coisas que eu consigo ter uma discricionalidade. Se eu não tenho a discricionalidade, eu mando para a Receita. E nesse caso específico é até positivo, porque tem uma divergência entre o que está na prefeitura ali recolhido e para fingir ISS e o que está ali na Receita recolhido para fingir INSS. Então, se tiver um erro, dá para consertar ali nas esferas, abrindo os processos administrativos e corrigindo antes do registro. Agora, o que acontece também, às vezes, é na prefeitura, a piscina, a área da piscina não é computada para fins de ISS. Então, alguns carimbos de algumas prefeituras, a nossa agora já exige de uma forma diferenciada, mas antes não precisava, no momento da aprovação, descrever a piscina, a área da piscina. Então, o ISS era recolhido 100 e na hora que você ia fazer o ISS era recolhido 100, na hora do INSS de obra, se tivesse descrita a área, desenhada a piscina, você dá um tipo de tratamento para fins de dedução do INSS, como uma área complementar. Se não, você tem que somar ela como principal e tributar a mais. Mas no final das contas, o que acontece? Meu Habite tem uma metragem menor e a minha CND tem uma área maior. Por quê? Porque é a área do Habite mais a piscina. Então, como que a gente faz para resolver isso, né? Pelo menos já teve caso que eu passei por isso. No momento da verbação, você junta ali um esclarecimento no seu protocolo dizendo que essa área adicional da CND foi para fins de cumprimento de disposições da instrução normativa da Receita Federal. E aí você especifica exatamente. Ou seja, você tem que trazer ali a fé pública, o que de fato respalda o documento, né? Então, eu acho que é correto mesmo poder fazer essas barreiras e regularizar o documento, né? Ainda mais para fins fiscais. Né? Ó, quer ver outra coisa que eu já peguei? O cara tinha o terreno, cidadão, e construiu a casa, pegou a certidão negativa de débitos do INSS, não averbou. Não averbou. E vendeu a casa. Uhum. Não averbou por desconhecimento, tá? E vendeu a casa. Quando ele vendeu a casa, o cidadão que comprou recolheu o ITBI sobre tudo, tudo ok. Daí depois ele vem no registro de imóveis e diz: olha, agora eu vi que a casa não está averbada. Mas eu, quando comprei, paguei ITBI e tudo. E eu estou com a certidão negativa de débitos aqui. A certidão negativa de débitos está em nome do proprietário anterior. Uhum. Uhum. Então, E agora? Eu posso aceitar, porque é o novo proprietário, ou não? Então, alguns colegas dizem assim: tem que sair no teu nome. Eu entendo que posso aceitar, porque é da obra a CND, né? Mas tu vai ver que aí o colega diz: não, tem que ser no teu nome, tu que é o dono, entende? não, eu também entendo que daria. Por quê? Porque na hora que você faz a aferição, você tem aquele responsável legal por fazer o recolhimento tributário. E ele de fato fez. Ele teve a CND. Então, assim, é uma questão de formalidade da averbação em si, que você está trazendo naquele momento, porque na hora que você averba, vem escrito que está regularizando aquela metragem conforme a CND número tal. Então, assim, tem um lastro documental do recolhimento e do que foi feito, né? Então, eu entendo, né, do meu ponto de vista, que daria ali. Nunca passei por essa situação, graças a Deus, mas... Eu já, mas aí é aquela coisa, você decide, não é aquele É. filme, você que decide. Aí tu vai consultar algum órgão, alguma entidade, não, pode, não pode, depende, você decide. Então não há uma matrix assim que a gente chega e diz isso pode, isso não pode, né? Uhum. Aí algumas coisas são a critério mesmo do teu trabalho. Porque o recolhimento foi feito, né? E eu acho que, sob o aspecto registral, você está respaldado. Tem Claro, documento que comprove isso, verdade. né?
Bom, mudando um pouquinho a temática, que é uma dor muito grande dos meus clientes aqui, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta de jeito nenhum, que é sobre a construção civil, né. A gente hoje vê nas transações imobiliárias uma grande preocupação quando a gente fala de aquisição de várias áreas, com o objetivo de fazer uma edificação ali, eh, e ter essa viabilidade de contar ali com capital que seria o do terreno, ou seja, de poder fazer permutas, visualizando a troca, né, a permuta do terreno por uma unidade autônoma edificada, que pressupõe a incorporação. Acho que você ia fazer um parênteses. Você ia Não, falar, não, estou só né? pensando, estou só pensando. Vai lá. E a gente tem esse entrave em muitas decisões aqui no estado de São Paulo, no sentido exatamente de se impor essa regra, né, de que existe um pressuposto da incorporação realizada para que a gente possa falar de venda ou comprometimento ali daquela unidade autônoma futura para fins de aquisição ou de permuta. Só que de uma forma bem, entendo, pioneira mesmo, né, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, do Foro Geral de Santa Catarina, ela regulamentou os negócios jurídicos referentes a essas permutas ou promessas de permuta envolvendo unidades autônomas futuras. Sob o entendimento de que hoje, com a alteração que teve na normativa sobre o registro, na legislação federal que trata de registro, que trouxe a promessa de permuta, que isso teria mudado a configuração ali, a interpretação de alguns dispositivos, que abrangeria inclusive o Código Civil e a questão da própria lei de incorporação. Isso já está em prática e foi respaldado pelo judiciário, inclusive, essa prática em relação ao a Santa Catarina. Qual o seu entendimento sobre isso e se, eh, como seria viável, né, aos outros estados trazerem um tipo de prática desta, em relação ao seu próprio código de normas? Ver se eu entendi, né? Para fazer a promessa de permuta, eu precisaria ter a incorporação já alinhada. Isso? É que, na verdade, quando a gente fala de unidade autônoma futura, né, a própria lei de incorporação, ela exige que haja primeiro a incorporação, que é o registro da incorporação. E hoje, na Mas construção civil, é isso uma demora muito, né? é uma permuta para a construção do prédio que eu vou Isso. receber o pagamento em unidades, né? Então, eu Ah, vou dar o terreno exato. e a incorporadora vai construir e depois ela vai me pagar com as unidades, Isso, né? unidades do próprio empreendimento. Empreendimento, tá? E aí, o entendimento de alguns é que só poderia fazer essa promessa de permuta se houver a incorporação registrada, porque Isso. aí eu teria realmente a questão das unidades. Eu acho que a gente tem que separar muito a questão das unidades para venda no mercado, Uhum. aonde nós precisamos de uma incorporação sim registrada, porque é o cidadão comum que está querendo adquirir o seu futuro imóvel. Outra coisa para mim é a permuta com a incorporadora para fins de construção, onde aquele cidadão está dando o imóvel para o empreendimento, que ele também vai lucrar de certa forma, porque ele vai receber unidades que vão se valorizar. Uma coisa é o preço delas naquele momento da promessa, outra coisa é o preço delas depois de pronto, né? A Sim. gente sabe que ela vai se valorizar muito mais que o próprio terreno. Se ele deixar fechadinha um ano ali chaveado, já valorizou. Se é no litoral, então, mais que a Selic, dependendo do É. litoral. É verdade, né? Aqui Exato, eu lá. não, sim, as regiões nossas aqui, a gente está a 40 minutos da praia, a gente vê, né? Regiões cresceram Exato. muito. Então, no meu entender, Santa Catarina está certíssima, porque o mercado imobiliário tem um tempo para regularizar a sua ideia. Qual é a ideia? Eu tive a ideia de fazer uma incorporação, beleza. Então, conversei com o terrenista, como é chamado, né, o dono do terreno, e a gente vai fazer aqui uma negociação. Isso tudo é instrumentalizado
Veja, não é que o cara está dando o terreno para o Zé da cerveja ali da esquina, que é o cara que nunca empilhou um tijolo, ele, não, eu vou fazer uma incorporação, vamos negociar. Não, a gente está lidando com uma PJ do outro lado, que tem lastro imobiliário, que conhece o mercado, que sabe que leva um tempo para conseguir toda a documentação, para levar ao registro, para anunciar ao mercado, para ver se a oferta validou, para voltar e construir. Então, nesse momento, como é que ele vai se jogar no mercado se ele nem tem o terreno? Ah, Sim. eu quero fazer a oferta, mas eu nem tenho o terreno ainda. Não. Então, no meu sentir, eu entendo como muito, muito próspera a ideia de Santa Catarina de aceitar a promessa de permuta antes do mercado, né, entender o que está acontecendo. Porque a incorporadora está por si só no mercado, está por si só falando que vai construir, aquele cidadão já está se assegurando. Ah, e se não sai o negócio? Desfaz. O Código Civil tem as maneiras de destratar. Então, vamos dizer que eu dei o terreno para ganhar em unidades. Não deu certo, não vai vingar, vamos desfazer. Desfaz. Coloca uma cláusula que não vai ter custo, mas vai ter custo. Mas as incorporadoras sabem disso. Faz parte do jogo, né? A gente não está lidando com 1.000, 2.000 reais, está lidando com dinheiro grande aqui quando vai fazer uma incorporação. A incorporadora não é boba, né? Ela conhece o mercado. Não, e eu acho assim também, né, que o fato de poder viabilizar essa transação de modo que se garanta a incorporação, porque ela é vinculada à existência de uma posterior incorporação. Então, isso não fere efetivamente o resultado, né? Que vai continuar sendo o mesmo. A obrigatoriedade de que ela faça a incorporação e entregue incorporado. E também existe toda uma regulamentação sobre esse código de normas que fala sobre a forma de condução ali desse tipo de negociação, né? A única coisa assim que eu vejo é que, e eu já sinto essa dor, essa é minha. De quando eu me formei em direito, né? No sentido de que assim, tudo que é pioneiro vem do sul, né? E Que demora bom. para chegar aqui. Eu lembro que na trabalhista, sempre que a gente falava de decisões que inovavam o ordenamento jurídico, vinham do Sul. E aí você vê assim, o Código de Normas de Santa Catarina e outras situações, até uma outra que a gente vai comentar aqui. A gente sempre vê um início, um pioneirismo, uma ação no sentido de inovar vindo do Sul também, né? E assim, para mim fica ainda um ponto de dúvida pessoal, se eu posso usar esse entendimento, se eu posso trazer isso que é do Código de Normas, que não é do Estado de São Paulo, como algo que eu pudesse dizer que seria talvez um precedente, eu não sei, talvez uma prática que a gente pudesse tentar inovar aqui no Estado? Será que por uma eventualidade, como invocar isso daí? Como é que invoca que tem uma alteração aqui, né? Não vai, não vai, Não vai. não vai. Ah, entre os Vou ficar com a estados, minha dor. existem essas questões de que um estado pode, outro não pode. Em São Paulo, nem extremação é aceita, né? Então, extremação extrajudicial. Então, de certa forma, você vai encontrar entendimentos diversos no país. O Código de Normas do Rio de Janeiro tem uma série de novidades que não é aplicada em grande parte do país. Então, há uma restrição aqui. No futuro, nós teremos, futuro não sei se distante ou não, eu espero que eu esteja vivo para ver, um código de normas nacional unificado. Nós temos hoje um código de normas nacional com diretrizes gerais, né? Uso capião, adjudicação, maravilhoso. Mas algumas coisas ainda não estão lá, são muito peculiares de cada estado. Santa Catarina tem uma construção civil fantástica em razão do seu belíssimo litoral, e aí, naturalmente, eles precisam adaptar a legislação à realidade. Então, isso aí pode estar trancando um giro de capital no mercado. E aí você adapta para poder ter mais prosperidade naquele lugar.
Porque se você tem a construção civil tentando impactar ali o mercado, e você sabe que isso está gerando receita, está gerando emprego, está gerando tributos, você quer que a coisa ande, você avalia os riscos e faz andar, libera para andar, senão você trava, né? Uhum. E, e é normal que Santa Catarina tenha esse destaque de investimento em algumas regiões, como Balneário Camboriú, Itapema, própria Jurerê, são lugares que é, bomba muito o mercado imobiliário, né? E aí, claro, tem que tentar observar, não, a incorporadora está com dificuldade nisso, vamos permitir isso analisando o risco e pronto. Eu acho que Sim. eles estão de parabéns, né? Que bom, né, que o Sul inova, mas não que isso sirva como um precedente, né? Eu acho que tem uma letra muito bonita no hino do Rio Grande que falam: sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Então, que bom que sirvam as façanhas de modelo que vem do Sul, mas não quer dizer que vai ser adotado, né? Por outro lado, né, eu gostaria de dizer que nós aqui do Sul respeitamos muito as decisões do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, né? E gostamos muito de ler e observar isso aqui no Sul, né? Então, a gente espera que um dia tenha essa reciprocidade. É, eu também. Bom, ainda nessa questão de inovação, né, a gente vê as questões de tokenização, né? O Lamuna Paiva, ele é registrador de imóveis lá, primeira zona de Porto Alegre, ele foi responsável pelo primeiro ato de tokenização imobiliária no Brasil e teve um grande papel na elaboração do provimento 38 de 2021 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que regulamenta a lavratura de escrituras públicas sobre permutas de bens, com a inclusão dos tokens, que são os criptoativos, e o registro na matrícula do imóvel. E, em contrapartida, a gente vê também sobre essa questão de tokenização que o Banco Central agora ainda vem na linha de colocar nas prioridades de 2025, 2026, a pauta de regulamentação dos tokens, né? É, a Gostaria que você compartilhasse a sua visão sobre essa questão de segurança jurídica das permutas realizadas por intermédio de tokens, entidades custodiantes e essa situação em relação às questões de due diligence das operações com tokens. Então, nesse ponto, eu tenho divergências contra a tokenização, tá? Mas, assim, eu respeito muito o provimento da corregedoria, eu respeito muito a posição do meu querido colega e professor, mestre, mentor Lamana Paiva. Eu acho, assim, que todos inovaram ao máximo, né? Mas eu ainda tenho minhas dificuldades em aceitar isso, por entender que não é algo, e aqui é uma posição pessoal, não é algo confiável, tá? Mas é uma posição pessoal, podem me criticar, o registrador, cara, é uma posição pessoal, eu não estou dizendo, eu cumpro todos os provimentos, tudo. Eu É uma posição. particularmente corroboro com esse entendimento também. Eu estava em Brasília num evento e um colega me fez essa pergunta em público. Ele disse assim: o que tu acha da Tolkien? Eu disse: posso falar bem o que eu acho? Posso. Então, quem vai falar agora é o Marcos, não é o registrador Marcos, é o Marcos. Então, fala, Marcos. É um contrato de gaveta virtual. É, porque Ela você não. começa a desvincular as due diligence. Eu, registrador, enxergar pela matrícula onde é que isso aí está mais. Eu sei que tem um token ali, um pendrive, ele foi permutado com o imóvel, mas o quanto isso já andou, eu não sei. Então, podem, claro, me criticar à vontade, todos os influencers que tem aí de tokenização, tem vários, né? Mas como registrador, eu tenho uma posição mais conservadora, e isso também é em razão dos meus cabelos brancos, está tudo bem, né? Mas não me dá ainda a segurança. E digo mais, em alguns estados do Brasil está proibido. Uhum, Então, uhum. Santa Catarina foi proibido. Então, ainda não há uma certeza. Quem sabe, no futuro, se encontrará uma forma de solucionar isso, que é uma zona delicada, onde está
onde está ele. Ah, mas eu posso consultar uma entidade custodiante, saber. Não tem essa de consultar, só se consulta o registro de imóveis do Brasil. É lá que estão as informações, os registros. O resto é periferia. Tá? Então não me vem com que uma empresa, não sei da onde está fazendo, vale nada para mim. O que vale para mim é o registro de imóveis. É o que está lá que dá segurança para todo mundo. E por isso que muitas corretorias estão proibindo. Pode ser que se vire o jogo no futuro, se entenda, não, agora nós temos um sistema sólido, eficaz, fantástico, CNJ, pá, bateu o martelo e vai, é isso aí, tudo bem. Mas nesse momento, como registrador, minha posição pessoal é essa, respeitando tudo. Inclusive, como eu disse, o meu estado tem provimento. E se vier aqui, eu vou fazer dentro do que o provimento prevê, tá? Mas a opinião pessoal em relação a como isso funciona é que eu não tenho controle para onde isso vai. Aham. É, assim, hoje, né, nas matrículas, a gente vê toda a história de propriedade, né? Ali no caso, a gente vai ver, sim, uma permuta por um token, mas aquele proprietário acaba fazendo vendas por meio de entidades custodiantes, e aí fica aquela questão desvinculada da matrícula, né? E o que eu vejo, assim, o que me deixa um pouco receosa é que se fala de uma questão de desburocratização. Desburocratizar de quê? Da legalidade de ver as documentações, né? O que seria isso, né? Porque hoje a gente, quando faz pelo cartório de registro de imóveis, a gente levanta as certidões, a gente sabe é, como que está sendo historiado a condição das partes, de lisura financeira, inclusive, né, e documental, porque, assim, isso dá muita margem a quem não poderia fazer uma transação imobiliária por uma questão de fraude e execução, do meu ponto de vista, de usar artifícios para fazer transações sem aparecer efetivamente ali, dentro do que a gente hoje tem de segurança, né, porque algo que a gente tem que ver sempre, e eu fico preocupada porque eu sou intermediadora de negócios, né? Faço intermediação imobiliária e a gente também tem responsabilidades dos nossos fechamentos pela efetividade do negócio, no sentido de que eu tenha segurança de que aquilo que está sendo adquirido para o meu cliente realmente está livre de questões de fraude e execução, né? Eu acho que o método que hoje a gente tem deixa um pouco mais transparente as origens, né, dos recursos e até para quem precisa efetivamente de uma execução para recebimento dos seus débitos, poder facilitar a busca daquele recurso. E quando ocorre essa transação virtual, é recolhido ITBI ou Então, não? tem toda uma questão também sobre a ausência de regulamentação efetiva sobre o token, né? Porque ainda não existe sequer um reconhecimento, uma regulamentação total pelo Banco Central. Então, a gente também não tem uma regulamentação efetiva sobre essas questões de recolhimentos tributários, né? Então, eu participei de uma palestra que pode estar um pouco desatualizada, talvez hoje, né? Em relação à questão do procedimento, a agilização de trâmites ali, pautados até em questões de criptoativos e uma tendência internacional, né? Mas hoje eu acho que no cenário que a gente está hoje, a gente ainda não tem realmente também uma segurança jurídica para fazer esses tipos de negociação com tokens, né? Isso aí também é a minha visão particular. Concordo com você. Bom, tendo em vista a sua trajetória profissional no direito imobiliário, a agilidade das mudanças normativas, os procedimentos extrajudiciais e a necessidade de observância das decisões judiciais, explique um pouco da sua visão sobre as dores dos seus alunos na busca de atualização do conhecimento, e seu ideal como professor de prover essa informação para os seus alunos. Então, hoje, mais do que nunca, a advocacia quer aprender essa área do direito tão nobre, né, que é o direito imobiliário extrajudicial, e buscando
Isso através de cursos, através de pós-graduações, e é um momento muito válido do Brasil. A gente sabe que isso ocorre na época da pandemia de maneira mais clara, né? Que o fórum fechou, a judicialização ficou parada, nem todos os processos estavam digitalizados. E hoje, sim, a gente percebe que os alunos estão sempre buscando se atualizar, seja nos próprios sites das entidades, através de notícias, através de cursos. Então, recebo bastante alunos de todo o Brasil e até de fora do Brasil, brasileiros que estão fora do país e compram imóveis aqui, né? Tem várias partes do mundo, hoje isso acontece, o pessoal sai daqui, consegue ter recursos, mas volta para cá e quer comprar um imóvel na terrinha, né? Então a gente sabe que todo mundo está tentando entender mais isso que até um tempo atrás era uma área pouco divulgada, pouco explorada, pouco trabalhada nas universidades. Agora está mais, que bom, né? Um grande momento que se vive aí. E, claro, a forma de se atualizar é estar junto das pessoas que estão atualizadas. Eu tenho as pessoas que eu estou junto, as pessoas que estão comigo, todo mundo está conectado numa bolha, né, que é o extrajudicial, ele é uma bolha, né? O pessoal que está lá no direito bancário, eles nem sabem que a gente existe, né? Como eu não sei quem é lá do direito bancário, do previdenciário, mas cada um tem a sua bolha. Mas todos, lá no final, têm uma ligação com o direito de propriedade. Propriedade, a família está muito ligada à propriedade. Tanto que a gente casa e escolhe regime de bens. Não é só amor que vive o casal. Sucessões está ligada à propriedade. Indenizações está ligada a executar um bem de alguém. Trabalhista, eles têm que penhorar um bem de alguém. Então, tudo, de certa forma, está conectado às coisas que têm valor. E a propriedade tem valor no Brasil, sempre teve, e a cada ano a gente percebe que ela é uma grande forma de investimento. Então, nossa área é procurada hoje por diversos profissionais de outras áreas, como forma de ou compor o seu conhecimento ou entrar para uma área nova. Isso me deixa muito feliz, né? Eu leciono há muitos anos isso, gosto de lecionar, gosto de participar de eventos. Os meus alunos são muito dedicados em relação a esse aprendizado, estão comigo, você mesmo já participou de vários cursos, sabe como é, né? Sim. Muita coisa boa. Então, eu acho que é uma forma de viver a vida, é ensinar o que se sabe aos outros, né? É, eu agradeço muito a oportunidade de estar com você aqui hoje, de debater questões assim, de poder te entrevistar para obter conhecimentos sobre questões tão sensíveis que às vezes a gente não vê tantas soluções, mas de imediatas, mas que ao longo do tempo vão ficando mais claras quando escutamos pessoas como você que já tem uma vasta experiência. Agradeço por sempre estar acessível aos seus alunos, por compartilhar efetivamente seu conhecimento e por tentar sempre criar uma base de conhecimento para que possamos ter um desenvolvimento profissional mais eficiente e mais alinhado. Até com questões tecnológicas de IA, eu vejo, né, seu empenho e admiro muito, porque a IA não é para emburrecer, é para que nós possamos ter um filtro e com o nosso discernimento crítico, aplicarmos o que realmente é importante no nosso cenário, né. Então eu queria só, ao final, que você falasse um pouco da sua visão sobre a aplicabilidade dos seus produtos em relação aos seus alunos, eh, os níveis que você tem dentro, das suas mentorias e cursos que viabilizam acesso a todo mundo, né. Sempre a gente tem que diferenciar o tipo de aluno que está chegando no direito imobiliário. A pessoa pode estar já com uma experiência, ela só quer se atualizar, ou ela está com uma experiência e quer subir de nível através do networking e do conhecimento, ou ela está chegando. Eu não tenho como pegar um aluno que está chegando agora e botar ele numa mentoria de alto padrão, como é a mentoria Aliança, por exemplo. Ele vai se sentir com muita dificuldade,
Porque lá na ponta a gente vai estudar juntos marketing, autoridade, um conhecimento mais profundo de algumas questões entre nós mesmos, vai estudar questão de produtos digitais, a questão de entendimento de registradores. E se a pessoa está chegando agora, ela tem que entrar na ponta, na outra ponta, né? Que é o que é matrícula. Vocês chegam para mim e perguntam, o que é matrícula, professor? Né? Que é como é que faz os capiões? Está na ponta de cá, eu não tenho como trazer na ponta de lá. Na ponta de lá, nós temos alunos que estão resolvendo os capiões com valores mais elevados ou mais complexas, conversando diretamente com o juiz da causa, com o registrador, com conhecimento para sentar na frente dele e conversar. Às vezes tem um aluno que está chegando e ele não sabe, ele acha que o registrador é funcionário público. É um desconhecimento que ele tem. Então, a gente tem que primeiro separar o tipo de aluno. Então, dependendo da escala que ele está, ele vai se encaixando e vai crescendo, e aquele que cresce, a gente logo percebe e começa a convidar ele para passar de nível, e, logicamente, depois de um certo grau de instrução de conhecimento, esse aluno também tem que gerar conhecimento para os outros alunos, né? O seu caso, você participa de oficina, de plantão, está lá gerando conhecimento, por quê? Porque você já tem experiência no mercado imobiliário. Então, você tem que compartilhar. Seria muito injusto se você guardasse o seu conhecimento só para você, né? Não, vou guardar, não quero dar para ninguém o que eu sei. Né? A gente tem que passar um pouco para os outros o que a gente domina, né? Então, essa é uma das funções também do aluno mais experiente, né? Então, eu tenho cursos de entrada, tenho e-books, tenho cursos de entrada como uso capião, inventário, adjudicação. Aí a pessoa chega num nível mais intermediário, é o RID, né? Que é o Registro de Imóveis Complicado. Tem as pós-graduações, que permite uma entrada e permite também uma atualização. E depois começam os níveis de mentoria, né? São 3 níveis, né? A Triunfo Gold e a Aliança, onde o aluno ali dentro começa a conhecer pessoas diferentes. Então, lá no nível da Aliança, você vai ver pessoas, né? Tem lá corretores, tabeliães, delegados da Polícia Federal, juízes, tem promotores, tem várias pessoas lá dentro participando de alguma coisa naquele momento. Que nos outros níveis já tem menos, né? E lá no nível de entrada. E isso faz com que todos se comuniquem no ecossistema. Hoje vai ter aula no RID. Vamos convidar de todas as pontas. Botar todo mundo na sala para aprender. Né? E ali surgem amizades, surgem relacionamentos. Acho que é isso. Né? O importante é todo mundo se conhecer e se integrar. Não, com certeza, é uma excelente oportunidade participando do grupo Bem Sei também. Eu agradeço a sua disponibilidade de aceitar o meu convite e, novamente, dizer que sou muito grata por toda a sua participação na minha vida, desde a minha trajetória de início no Instagram e o conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo em todas as etapas que a gente fala de produtos, né, que você tem na sua esteira e são disponibilizados, por que não tratar assim? A gente adquire conhecimento dessa forma, né? Muito obrigada mesmo, de coração, por essa disponibilidade de tempo. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Quando quiser conversar de algum outro tema também, pode me chamar, alguma atualização. A gente combina com antecedência e eu venho aqui para a tua audiência, que é um prazer enorme, tá? Agradeço imensamente a gentileza. Só ressaltando de novo o Instagram, arroba Professor, professor underline Salomão. isso, sejam todos bem-vindos lá, né? Opa, obrigada. Obrigado, obrigado.